Sejam muito bem-vindos, pessoal, ao programa Cerveja em Casa, live das quintas, né? Que agora toda quinta a gente vai fazer uma live aqui falando sobre os passos para você se tornar um cervejeiro caseiro. Então sejam muito bem-vindos, futuros cervejeiros caseiros, ao programa Cerveja em Casa, live das quintas. Aqui a gente conversa sobre os passos para você se tornar um cervejeiro caseiro, para fazer cervejas únicas que você não vai encontrar em lugar mais nenhum do mundo, e só na cozinha da sua casa, beleza? Eu sou Frederico da Fonte, sou cervejeiro caseiro, e o tema de hoje é como orquestrar uma fermentação saudável, beleza? Vamos falar sobre esse passo importantíssimo, que sem ele a gente não teria cerveja. A gente vai falar sobre a importância da gente, dos cuidados que a gente vai ter para que a levedura possa fermentar a nossa cerveja, o nosso mosto, na verdade, né, para transformar em cerveja, no líquido, no estilo que a gente quer, com os sabores que a gente quer, beleza? Eu não vou aqui falar para vocês dos cuidados extremos que provavelmente deve ter numa fábrica de cerveja, deve ter numa cervejaria grande, né, que deve ter controles muito maiores. Eu vou falar aqui de alguns controles que a gente precisa, que são possíveis do cervejeiro ter, né? São controles que a gente, como cervejeiro caseiro que faz cerveja na cozinha de casa, né, que faz cerveja que a gente faz cerveja com utensílios domésticos, na cozinha da nossa casa, com materiais, com equipamentos triviais, tudo. É sobre esse tipo de controle que, não por ser mais simples, por ser para cervejeiro caseiro, mas é muito importante, certo? Esse tema, para vocês, é uma oportunidade muito grande, porque através dele que você vai conseguir chegar no sabor que você quer da sua cerveja, né? Porque a levedura é um fungo, certo? Ela é caracterizada como um fungo, que é ela que produz o álcool e o gás carbônico da sua cerveja. Ou seja, se você não faz uma fermentação direita, você vai errar no álcool e no gás da sua cerveja, certo? Ou seja, a cerveja sem álcool e sem gás não é cerveja. Então a gente tem que botar a levedura para trabalhar bem, né? E a gente tem que preparar o espaço de trabalho dela. A gente tem que deixar um ambiente o mais propício possível para a levedura trabalhar, porque a levedura é um ser vivo. A levedura é um ser vivo que ela exige condições de temperatura para trabalhar, condições de qualidade do líquido para ela trabalhar, certo? Porque ela pode se estressar e ela pode morrer e ela pode gerar sabores que a gente não quer na nossa cerveja, sabores ruins da nossa cerveja, tá certo? Então, antes de começar sobre a fermentação, sobre os cuidados que a gente deve ter, eu vou pedir para posteriormente você curtir, compartilhar esse vídeo, que é para mais pessoas que querem ser cervejeiros caseiros, né? Para que eles possam também ter essa oportunidade de assistir esse vídeo, porque quando o vídeo é curtido e ele é compartilhado, ele é mais distribuído e mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Então, vamos lá, falar da fermentação, porque ela é tão importante, né? E porque a gente precisa ter tanto cuidado. Primeiro, antes de começar a falar a fermentação, eu vou relembrar para vocês, tá? Porque eu sei que muita gente aqui nunca fez cerveja. Eu sei que muita gente aqui não tem ideia de como é o processo de fazer cerveja, né? Então, o meu conteúdo está muito voltado para as pessoas que nunca fizeram cerveja e querem começar a fazer cerveja, tá? Eu vou relembrar para vocês os 5 passos, que eu já tenho aulas gravadas sobre esses 5 passos, né, necessários para a produção da cerveja em casa, certo? Que
são eles. Quase toda aula eu falo desses 5 passos, tá? Porque é sempre importante lembrar as pessoas. Às vezes você está assistindo o vídeo pela primeira vez. Então, é sempre importante lembrar que é na cozinha de casa, que tem 5 passos, né? Para a pessoa, em todo o vídeo, ele vai entender mais ou menos como é a cerveja, e depois a gente parte para o tema principal, né? Que no caso hoje é a fermentação. Então vamos lá. O primeiro dos 5 passos é a abraçagem, certo? Onde vai ocorrer a sacarificação com a fermentação, com a recirculação e lavagem, né? Esse primeiro passo é onde a gente vai extrair o que o malte pode dar para a gente. As enzimas vão trabalhar ali para transformar o amido do malte em açúcar, tal, que futuramente a levedura vai comer esse açúcar, né? A gente vai chegar lá. Aí o segundo passo é a fervura, certo? Onde a gente vai ferver, vai esterilizar esse líquido, vai acrescentar o lúpulo, né? Que é o tempero da cerveja. Depois a gente passa para o terceiro passo, que é o resfriamento desse líquido, que a gente já pode chamar de mosto, tá? E aí, o resfriamento desse líquido já é um passo importante para a nossa fermentação. Por quê? A fermentação, falando em linhas gerais, a gente vai colocar a levedura nesse líquido que a gente acabou de preparar, certo? Só que, para a levedura trabalhar, como eu já falei, ela precisa trabalhar em temperaturas, em condições específicas. Então, esse terceiro passo, que é o resfriamento do mosto, a gente vai resfriar também para a gente chegar na temperatura específica da levedura, tá? No caso da gente fazer, existem 2 famílias, as famílias das ale e as famílias das lager, certo? 2 famílias majoritárias, principais famílias. Se a gente for fazer um ale, a gente existem famílias de leveduras que são do tipo das Saccharomyces cerevisiae, que elas vão fazer cervejas ale, certo? E também existem as leveduras das cervejas lager, certo? Para as cervejas ale, por exemplo, a gente precisa chegar na temperatura desse mosto a pelo menos uns 24 graus, certo? Que essa temperatura ela vai conseguir trabalhar. Então, o resfriamento do mosto já é um cuidado, ou seja, a terceira etapa já é um cuidado para a quarta etapa, que é a fermentação. A gente resfria o mosto rápido, que uma das coisas desse resfriamento rápido é para chegar na temperatura da levedura, mas tem mais outros 3 motivos de a gente resfriar rapidamente, que isso está em outra aula, certo? É só você ver lá no canal do YouTube, tá? E aí a gente resfria, tá? E aí a levedura a gente coloca dentro desse mosto, certo? E aí começa a fermentação, tá bom? Existem formas de colocar a levedura dentro do mosto, eu vou falar isso no final do vídeo. Eu vou pular logo para o processo da fermentação. A gente fez tudo certinho, todos os passos certinhos. Temperatura ideal para a levedura, o líquido está ideal, botamos a levedura ali dentro da maneira correta e começa-se a fermentação, tá bom? A fermentação, ela tem 3 estágios chave, certo? Primeiro é a latência, que é uma adaptação da levedura àquele líquido. Imagine, vou dar um exemplo aqui. Imagine que você está dormindo e você acorda chacoalhado. Você toma um susto, né? A levedura, ela está dormindo no pacote dela. Ela é vendida em pacotes, né? Hoje em dia elas são processadas e vendidas, né? E imagine que ela está naquele pacote e que ela está seca, ressecada, dormindo ali, certo? E ela está acostumada a ficar parada. Quando ela entra num ambiente muito mais hostil, no caso, o mosto, ele vai estar cheio de substâncias para a levedura se alimentar, né? Ela precisa de um tempo para se adaptar. Antes de a gente colocar ela, a gente prepara ela para ela não entrar, para esse líquido não ficar hostil ao extremo, certo? Que ela pode até morrer. Então a gente prepara ela, eu vou falar como no final do vídeo.
Mas a gente coloca ela nesse líquido e ela vai começar a se ela vai começar a se acostumar com aquele líquido, certo? Esse período de se acostumar com esse líquido, o ideal é não passar de 24 horas. E normalmente não passa. Normalmente a fermentação primária ela começa antes. Depois que ela se acostuma, certo? Que ela se adapta, né? As células da levedura elas começam a se multiplicar nesse momento, certo? Ela precisa começar a trabalhar, começar a consumir o líquido, o açúcar do líquido mais rapidamente, porque aquele mosto ele está, ele é potencialmente, como é que eu posso dizer? Ele pode estragar, ele pode, me esqueci a palavra agora, ele pode ser consumido não, ele pode ser contaminado, ele está numa situação que ele pode ser facilmente contaminado. Quando a levedura começa a realmente trabalhar, essa contaminação ela diminui bastante. Eita, danou-se. Agora está dando um branco aqui. O risco de contaminação, ele é muito menor quando a levedura começa a trabalhar, certo? Então a gente botou lá dentro a levedura, ela passa esse tempo se adaptando. O ideal é que se adapte o mais rápido possível para começar a trabalhar logo e proteger esse líquido, certo? É aí que começa a primeira fermentação primária, que é onde a levedura ela vai realmente comer os açúcares fermentáveis que a gente produziu lá no mosto, na mosturação, né? na sacarificação, que a gente chama de braçagem. Os açúcares fermentáveis foram criados naquele momento, né? O amido foi transformado em açúcar e agora a levedura está consumindo. Para quê? Para criar o álcool da nossa cerveja e criar o gás carbônico, certo? Que nesse momento ele vai ser expelido, a gente quer que ele saia e depois a gente vai fazer outro processo na carbonatação que é para a gente reter esse gás e a gente ter o gás da nossa cerveja, beleza? Mas nesse momento as leveduras estão produzindo álcool e gás, certo? Importantíssimo, a temperatura da receita para essa levedura, tá? Se a levedura ela tem que fermentar a 19 graus, a gente tem que manter a 19 graus, tá? A gente precisa ter um freezer, uma geladeira, onde a gente vai ter um controlador de temperatura, certo? Que ele vai manter essa temperatura para a gente, tá bom? Isso é muito importante, porque como eu falei, a levedura ela precisa trabalhar numa temperatura ideal. Ela precisa que o ambiente esteja ideal para ela trabalhar bem, certo? Esse período da primeira fermentação, que a gente está mantendo ali a 19 graus, vamos supor que é 19 graus, né? Se for uma ale, é de 18 a 24 graus, se for uma lager, é de 10 a 16 graus, 12 a 16 graus, vai depender muito da receita, tá? Normalmente eu fermento a 18, a 19, a 20 graus. E aí passa-se 5 dias nessa primeira fermentação, né? Ela consumindo todo o açúcar. É o momento que ela vai trabalhar mais, é um momento que acaba o açúcar fermentável. E aí é que começa a segunda fermentação, certo? Que é aí que ela vai começar a consumir, que é a fermentação secundária, a levedura ela vai consumir agora subprodutos, certo? Subprodutos indesejáveis como ésteres e diazepam. São produtos químicos que eles são produzidos no mosto ali, nesse processo todo, eles estão lá. E na segunda fermentação, a levedura vai começar a se alimentar desses subprodutos. Esses subprodutos, se eles não forem alimentados, se eles não forem consumidos pela levedura, eles podem trazer sabores indesejáveis. Então essa segunda fermentação, ela é muito importante. É muito importante. Tem cervejeiros caseiros que assim ignoram ela. Tipo, fermentou, atenuou o mosto, né? Tipo,
A fermentação primária começa-se a atenuação do mosto, que é a transformação do açúcar em álcool, né? O mosto ele vai perdendo densidade, porque o álcool ele é menos denso do que o açúcar, então ele vai perdendo densidade. Quando essa densidade para de baixar, para muitos cervejeiros, acabou a fermentação, né? Cervejeiros iniciantes, principalmente, acabou a fermentação aí. Mas é o momento da gente iniciar a nossa segunda fermentação, certo? Como é que a gente faz isso? A gente eleva 1 grau de temperatura por dia. Por exemplo, está fermentando uma cerveja a 19 graus, tá? A gente aumenta para 20 graus em um dia, depois para 21 graus no segundo dia, depois para 22 graus no terceiro dia, depois para 23, 19 para 20, 20 para 21, 21 para 22, 22 para 23. A gente aumenta 4 graus, certo? Que é nesse aumento gradativo de temperatura, a levedura ela vai consumir mais rapidamente também o diacetil, certo? E os ésteres, para que esses sabores eles não venham para a nossa cerveja. Ele vai deixar a cerveja mais límpida, inclusive, e muito mais saborosa. Isso é uma técnica que você, quando for cervejeiro caseiro, não deve esquecer dela. A fermentação secundária, mais ou menos 4 dias ali, deixa mais um dia com essa temperatura e depois, se você quiser, você faz o cold crash, que é baixar a temperatura para perto de 0 grau e aí fica uns 4 dias, 5 dias ali, certo? Para ale, para lager, isso aí dobra, vai para 10 dias, vai para 15 dias, né? Ale vai para 5 a 7 dias, tá? E você baixa ali para perto de 0 grau e fica ali. A levedura ela vai parar de trabalhar, vai decantar muita coisa e vai ajudar a clarificar a sua cerveja, certo? Mas isso aí já não há fermentação. Isso aí é só um passo, é só uma técnica que você vai usar para clarificar a sua cerveja. Não tem mais fermentação. A levedura, ela, primeiro, os 3 estágios-chave. Primeiro, ela vai se adaptar pelo menos 24 horas, aliás, no máximo 24 horas é o ideal. Depois ela vai começar a fermentação primária, que é ali onde ela trabalha, que ela consome, que ela produz álcool, produz gás, produz álcool, produz gás, e realmente fica borbulhando aquilo ali, trabalhando muito, ela trabalha muito, né? Teve cerveja minha que vazou mosto pelo airlock, assim, porque ela trabalhou tanto ali, né? Que o líquido ele vazou, realmente ele vazou, certo? Então, você pode fazer esse dry hop, tá? Ou não. Aliás, o dry hop não, o cold crash. E algumas cervejas você faz o dry hop, que é infusão de lúpulo nesse momento, quando você abaixa a temperatura e bota lúpulo. Aí você precisa ter cuidado, porque não pode passar de 3, 4 dias, não. Porque aí o lúpulo ele pode trazer um sabor de terra para a nossa cerveja. Então, deixar para os últimos dias para fazer, mas esse é assunto para outra aula, certo? Dry hop é assunto para outra aula, que eu não vou entrar, não é fermentação, tá? Eu não vou entrar hoje, tá bom? Então, primeiro, voltando, os 3 estágios chaves, a adaptativa, né? A segunda, que ocorre todo esse trabalho que eu estava falando agora, que é a primeira fermentação, né? A segunda etapa, e a fermentação secundária, que é a terceira etapa, é essa fase da levedura dela consumir os subprodutos, os ésteres e diatacil da nossa cerveja, beleza? Depois disso tem a carbonatação com prime, certo? Que vamos lá, acabou todo esse processo de fermentação secundária, fiz o cold crash uns 5 dias para clarificar e aí eu vou engarrafar. Agora eu vou tirar o líquido e vou colocar nas minhas garrafas e fechar. Lembrem que o líquido ele está alcoólico, beleza? Teu alcoólico chegou, o álcool cheguei, mas o gás ainda não, porque todo o gás foi produzido na fermentação, ele foi expulso do balde fermentador pelo airlock. Eu preciso agora de um processo
para colocar gás na minha cerveja, que é o primer. A gente vai colocar açúcar, certo, no líquido, para que a levedura que ainda está lá, ela vai consumir esse açúcar e vai transformar em gás, certo? É uma quantidade pequena de açúcar em relação ao que tinha no mosto, tá? Que ele vai produzir gás suficiente, mas não vai produzir álcool que vai interferir no teu alcoólico da minha cerveja. Na carbonatação até a gente tem uma produção de álcool, mas é muito pequena, ela não vai interferir no teu alcoólico da nossa cerveja, não vai interferir muito, tá? É tipo 0,3%, 0,2%, certo? Mas ali ele vai produzir gás suficiente. Por quê? Eu vou botar uma quantidade de açúcar, que é mais ou menos 6 gramas por litro, para ter uma carbonatação boa na cerveja, tá? Vai depender do estilo. Tem estilo que a carbonatação é bem menor. Tem estilo que a carbonatação é maior, certo? Para evitar que a garrafa estoure, o ideal é nunca passar de 6 gramas por litro. Você vê quantos litros tem ali no seu mosto e você vai calcular quantos gramas de açúcar, tá? Como é que você faz? Você vai pegar esses gramas de açúcar, pega uma quantidade 3 vezes maior de água, certo? Mistura esse açúcar, ferve, faz tipo um mel ali e joga no mosto de maneira uniforme para aquele mosto ficar doce de novo. E a levedura que está ali dentro, ela vai começar a trabalhar, vai começar a produzir o gás, certo? Quando no balde esse líquido ele tiver doce novamente, a gente transfere para as garrafas, todas as nossas garrafas que devem estar todas sanitizadas, e aí a gente tampa com arrolhador e aí ela vai começar a produzir essa cerveja. Como a garrafa vai estar fechada, o gás ele vai tender a se incorporar na cerveja. E é aí que o líquido ele vai ficar todo gaseificado. É assim que se faz o gás da cerveja artesanal. Tem outras formas, você pode colocar gás carbônico direto na sua cerveja, tá? Mas não para quem faz com garrafas, certo? É quem faz com keg, com outras coisas. Tipo quem vende chopp, o gás vem ali na hora, né? O gás é colocado, vem um cilindro de CO2 para colocar o gás na cerveja naquele momento, beleza? Agora, chegou o momento, a cerveja está pronta, né? Mas chegou o momento de falar nas temperaturas, nos cuidados que a gente precisa ter para colocar levedura no líquido. Lembra que eu falei que a gente precisa ter cuidados, que eu ia falar no final do vídeo? Pronto. Antes de começar a fermentação, eu preciso preparar a minha levedura. Lembra que eu falei também que imagina se você estiver dormindo e alguém lhe chacoalhar, você toma um susto, né? Então imagine que a levedura está dormindo num pacote e ela vai entrar num ambiente hostil para ela. É um ambiente que ela vai ter muito alimento ali, que ela vai trabalhar como louca e pode até morrer. Você pode perder até 50% das suas leveduras se você não hidratar ela antes. Para que hidratar? Você coloca ela numa água esterilizada, certo? Você ferve ela, depois esfria, resfria para a temperatura da levedura, pelo menos 24 graus, para a levedura de ale, né? Depende da levedura. Você bota ela na água para ela ficar num ambiente intermediário, para ela se acostumar com a água. A levedura ela vai se acostumar com a água nesse momento, certo? Para depois de meia hora mais ou menos, ela acostumada com aquela água pura, certo? Já fez uma lama naquele líquido ali que ela tá, aí a gente pode jogar no mosto. E aí ela já vai estar muito mais adaptada ao ambiente, certo? Ela já vai estar mais acordada. Ela vai trabalhar muito melhor, né? Essa fase de latência, essa fase adaptativa, ela tende a ser muito menor quando você hidrata a cerveja. Hidrata a levedura. Porque quando ela entra no mosto, ali, ela já vai estar mais adaptada ao ambiente e aí ela já vai começar depois de algumas horas, isso aí demora, essa primeira fase demora horas, o ideal é no máximo 24 horas, mas ela aí pode ser 12 horas, já aconteceu comigo de 12 horas, né, até menos um pouco, ela começar a ver uma atuação das leveduras já, né, a gente vê Erlock borbulhando já depois de umas 12 horas,
acontece se você faz tudo da maneira certa. Se você tem cuidado com a temperatura, certo, da cerveja, né? Se você tem cuidado com a temperatura do mosto ali, se você hidratou a levedura corretamente, né? Depende muito disso também, certo? Se você fez isso tudo, então a levedura ela vai trabalhar bem e vai trazer. Isso tudo é para quê? Para quê? Porque a levedura ela vai produzir, como eu falei, o gás, ela vai produzir o álcool da nossa cerveja e ela vai produzir sabores para a nossa cerveja também, sabores de cravo, sabores de canela. Então, e ela é um ser vivo que trabalha para a nossa cerveja. A cerveja, quando ela foi descoberta, né, ninguém sabia o que era que estava criando aquele gás. Era um líquido que de repente ele ficou fermentado, né? É um líquido que de repente ele estava com álcool, ninguém sabia o que era. Por isso que por muito tempo a cerveja ela foi tida como uma bebida milagrosa, né? Cerveja, o vinho também, porque eram as leveduras selvagens, leveduras que estavam no ar, elas fermentavam aquilo ali. Lá para o século XIX que foi descoberta a levedura, o que é a levedura. Ela conseguiu ser domesticada, né? Que hoje a gente consegue trabalhar com ela. Então, a gente consegue controlar ela, né? A gente tem as cepas de levedura, tal. A gente sabe para qual levedura vai para cada estilo de cerveja, para cada família de cerveja, né? A gente tem essa noção hoje em dia porque evoluiu desde os primórdios até hoje, né? Então, para a gente ter uma fermentação, a cerveja, existe cerveja por conta da fermentação, né? O tema de hoje, fermentação, né? Falei aqui dos 3 estágios chaves, né? A fermentação primária, secundária e antes a latência, né? Que é a fase adaptativa, né? Falei desses 3, né, estágios dessa fermentação, né? Que é o que transforma um líquido doce em cerveja, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com esse estágio de fermentação. É onde a magia acontece. É onde a cerveja ela sai de um líquido normal para um líquido completamente diferenciado, um líquido alcoólico, um líquido gasoso, tá certo? Gente, erros, né? Tá chegando já no fim do vídeo, né? A gente já falou bastante sobre fermentação, falamos de todas as fases aqui, né? Erros que eu vou repetir aqui, que você, como cervejeiro caseiro iniciante, você não deve repetir. Na hora de inocular a levedura, hidrata a levedura e quantidade de levedura correta, por exemplo, 10 e 20 litros de um pacotinho de levedura basta. Para 30 litros vai depender já do seu estilo, talvez 2 pacotinhos, beleza? Hidratar a levedura, temperatura do líquido e a quantidade de levedura que você deve tomar cuidado com isso, certo? Manter o máximo cuidado com essa temperatura que você vai para a levedura, você vai precisar, né, para a levedura, para ela trabalhar, beleza? Gente, chegamos no final do vídeo, falamos aqui de fermentação, certo? Falamos aqui dos estágios da fermentação, tá? Os cuidados que a gente tem que ter para tratar a levedura da melhor forma, né? É o ser vivo que vai transformar a nossa cerveja, tá? A gente precisa, porque levedura se estressa e levedura ela pode trazer sabores indesejáveis para a nossa cerveja, tá? Então eu queria pedir para vocês que posteriormente curtem, compartilhem esse vídeo, ele vai estar postado aí, né? Para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, né? A gente está aqui há meia hora falando só de um dos 5 passos, né? Um dos 5 passos de fazer cerveja em casa, né? Praticamente todo vídeo eu falo um pouco destes 5 estágios e aí chego no estágio e falo mais sobre o assunto, né? Do que a gente estava marcado para falar hoje, que era a fermentação, tá bom? Pessoal, muito obrigado por ter ficado até aqui. E lembrando que toda quinta agora
vai ter live do Sua Cerveja em Casa. Beleza? Obrigado. Até a próxima. Na quarta-feira vai ter vídeo postado no estúdio, postado no YouTube. Toda quarta-feira tem vídeo postado no YouTube. Toda quinta-feira tem live. E o vídeo da live tá na sexta-feira no YouTube. Beleza? Curte, compartilha. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima.